A advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, que é uma condição de saúde que gera alterações na comunicação, bem como dificuldade ou até a ausência de interação social, interesses fixos e mudanças no comportamento. Nessa entrevista com a doutora Marcela França, você vai entender os direitos dos segurados diagnosticados com esta condição. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso jornalismo. Olá, Fábio, olá todo o pessoal que está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui falando sobre um tema tão delicado e atual. Atual porque a medicina hoje caminhou de forma para favorecer as pessoas com esse diagnóstico, mas é algo que tem acontecido muito e nós temos casos pipocando no mundo inteiro. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento que nem sabem o que é o espectro autista. Você poderia definir? Sim, para o INSS, a definição de transtorno de espectro autista é para aquelas pessoas que têm uma dificuldade, um déficit na comunicação social, no seu comportamento, no hipo ou no hiper, uma hipersensibilidade e até mesmo a outros estímulos. O transtorno de espectro autista, ele tem vários graus e várias modalidades. É tanto que algumas pessoas, mesmo sendo deficientes por terem um transtorno de espectro autista, elas conseguem trabalhar e oferir renda. Então é um caso muito particular que tem que ser analisado caso a caso. Não existe um padrão para aquela pessoa que tem deficiência do transtorno de espectro autista. Não, tem que ser analisado caso a caso. Na verdade, são vários os graus do espectro autista, né? Por isso que é caso a caso, né, doutora? É isso mesmo, são vários graus e cada um deles traz uma deficiência. Doutora Marcela, então, vamos ficar sabendo agora, eu gostaria que você exemplificasse, né, as pessoas que não contribuem com o INSS ou que nunca trabalhou, o que elas têm direito? Elas que foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Então, o transtorno de espectro autista, ele proporciona para essa criança, esse adolescente ou esse adulto, direitos junto ao INSS. Uma das possibilidades é de quem nunca contribuiu. Como que funciona? São dois os requisitos. O primeiro deles é, a pessoa tem que ter a condição clínica documentada de deficiência do transtorno de espectro autista. Quais são essas deficiências? Ou qual é essa deficiência? Ela tem que ter uma ou mais barreiras que a impeçam de trabalhar como qualquer outra pessoa que não tivesse nenhuma barreira, nenhum quadro clínico. Então, o primeiro é esse, que na minha opinião não é tão difícil de se documentar e se comprovar. Segundo requisito, a situação de necessidade e de pobreza dessa família. Aí a gente vai falar assim, então muitas pessoas, se forem ver diretamente como funciona na prática, no direito administrativo dentro do INSS, qual é a renda que essa pessoa tem que ter? Receber um quarto salário mínimo, metade do salário mínimo. E como que funciona na realidade? Quando uma família tem uma pessoa com deficiência de transtorno de espectro autista, essa família ela muda. Ela tem uma outra forma de viver, porque eles precisam se adaptar a essa pessoa. Então, essa família pode passar a ter despesas e gastos que antes ela não tinha. E não é para tratar a pessoa com TEA, é para a família ter condições de cuidar dessa pessoa com TEA, por exemplo. Dependendo do grau, essa pessoa pode ficar sozinha, Fábio? Não, ela tem que ter um acompanhamento ali, nem que seja da família, de um membro da família, 24 horas por dia. Sim, então são duas pessoas sem oferir renda nessa casa. Então, muitas vezes, uma família ela tem renda, paga aluguel, paga água, luz, transporte, alimentação, vestuário, medicamento. E isso tudo pode ser colocado como despesas daquele lar, daquele núcleo. O que acontece? Às vezes falta a condição financeira para cuidar e tratar essa pessoa com transtorno de espectro autista. E você pensa assim, quem está em casa? Aí o SUS.
Você ficar na fila do SUS pode demorar muito tempo. Então, qual é o conselho, né, como advogada previdenciária que eu posso dar para vocês? Tem renda, mas está faltando, não tem condições de cuidar dessa pessoa com transtorno do espectro autista? Busque um advogado especialista em direito previdenciário, porque mesmo com renda, o Poder Judiciário está aí para ouvir e acolher aqueles que necessitam. Ô doutora, e a aposentadoria dessas pessoas que foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista? Elas são enquadradas como deficientes? Como que funciona? Sim, nesse caso elas são enquadradas como na aposentadoria do deficiente. E são duas as modalidades, tanto a aposentadoria do deficiente por idade ou por tempo de contribuição. Em ambas tem uma redução da idade e no tempo de contribuição, desde que fique comprovado, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, fique comprovado que essa pessoa com transtorno de espectro autista, ela tem uma deficiência leve, moderada ou grave. Tanto homem como mulher. E tanto para o homem como a mulher por idade, tem um tempo de contribuição, que é o tempo de 15 anos, e tem uma redução na idade. E isso é ótimo, porque uma pessoa com transtorno de espectro autista que ela consegue trabalhar, quer queira, quer não, são duas pessoas a mais numa casa trabalhando. Né? Não tem uma pessoa que vai ter que ficar por conta dessa pessoa com transtorno de espectro autista, e essa pessoa também vai se sentir valorizada porque ela consegue trabalhar. Doutora Marcela, esse auxílio inclusão é um direito da pessoa com deficiência, né? Com a deficiência, com o transtorno do espectro autista. O que a pessoa tem que fazer para poder consegui-lo? Além de ir ao médico, comprovar, tem que ter a presença de uma advogada previdenciarista, de um advogado, né? Sim, o auxílio inclusão, ele é o benefício que mais tem o meu respeito, de todos os benefícios previdenciários. Por quê? Ele é a oportunidade dessa família, ela fica motivada, não é só por questões financeiras também não, eles são motivados a buscarem um trabalho para essa pessoa com deficiência ou transtorno de espectro autista, para ela sair de casa, ela já tem essa motivação e ela recebe como se fosse uma bolsa, no valor de meio salário mínimo. Por ela trabalhar, ela sai da dependência do BPC-Loas e ela vai para o mercado de trabalho e ainda recebe meio salário mínimo. Quais são as condições? Essa pessoa tem que estar enquadrada como inscrita no CadÚnico, a sua família, ela tem que estar inscrita num programa social, mas se caso ela não esteja, caso alguém da sua família estivesse, já recebeu em algum momento, sim. Aí quem está em casa pergunta, doutora, mas nós não estamos, como que fica? Caso a caso tem que analisar, porque dependendo da renda dessa família, eles também, na justiça, podem ter direito ao auxílio inclusão, que tem o meu respeito. Doutora Marcela, e no caso, vamos supor que a pessoa que cuida dessa pessoa que tem o transtorno do espectro autista faleça, morra, como é que fica essa situação? A pessoa que ficou continua tendo direito à pensão ou não? Muitas vezes, algumas pessoas desenvolvem ou descobrem que são deficientes do transtorno de espectro autista já na maturidade, como a gente estava conversando. Então, a pensão por morte, ela pode ser concedida até para quem é maior de idade. Ela é concedida para pessoas acima de 21 anos, ou seja, se a pessoa tem um transtorno de espectro autista, ela vai receber para sempre essa pensão por morte. Ela vai receber como dependente deficiente, mesmo que essa deficiência apareça na fase adulta. E essa pensão por morte, ela tem o 13º também. E é muito importante quem está em casa, quem vai assistir depois, tenha consciência disso, porque tanto pode ser uma criança, como um adolescente e um adulto que podem desenvolver ou começar a apresentar sintomas de deficiência de transtorno de espectro autista. A pessoa que está nos acompanhando agora tem um parente ou até alguém conhecido que tem o transtorno do espectro autista, fez os exames, comprovou que realmente tem, procurou um advogado especialista, no caso previdenciarista, e entrou com pedido. O advogado entrou com pedido e esse pedido foi negado. O que ela pode fazer? Sempre, Fábio, é muito importante quem tem em casa, quem vai nos assistir depois, que contrate um profissional que seja inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, que seja um especialista ou uma especialista, alguém que entenda profundamente das regras da Previdência Social, porque grande parte desses benefícios
No administrativo, eles seguem um rito, uma forma, requisitos, mas se eles não forem preenchidos no administrativo, pode ser que na justiça esse benefício seja concedido. A justiça, como eu repito, né, ela está aí para ouvir. Muitas pessoas desenvolvem o transtorno de espectro autista já na maturidade. E quem vai acolher essas pessoas? Como que fica essa situação? Então, se não foi concedido no administrativo, busque o poder judiciário e seja bem representado. Doutora Marcela, foi muito bom a gente esclarecer essa questão aí do pedido, do auxílio da pessoa que tem o transtorno do espectro autista, da aposentadoria também dessas pessoas. Mais informações, procure uma advogada previdenciarista que vai lhe auxiliar. E eu espero que também pode encaminhar as dúvidas aqui para o nosso jornalismo no 3242-3100, que a gente encaminha para a doutora Marcela e ela tira suas dúvidas nos próximos programas e também através da rede social. Doutora Marcela, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço a todos.